Você aí. Sim, você mesmo, que curte terror e mistério. Provavelmente já ouviu falar da Fundação SCP. Se não ouviu ainda, saiba que ela é uma organização secreta que existe para controlar tudo que foge do normal. Anomalias, monstros, enfim, tudo que desafia as leis naturais do mundo. Tudo isso é pura ficção, claro, mas esse universo é tão vasto e interessante que dá até para imaginar o que aconteceria se fossem reais. Agora pensa comigo, nesse universo, existe um número SCP que é amaldiçoado, um arquivo que não deveria ter sido criado, tão perigoso que a própria Fundação luta para apagar qualquer vestígio dele. Tipo uma história tão maluca e tão insana que só de saber que ela existe, algo ruim acontece. Nenhuma anomalia ou criatura pode ser atribuída a essa numeração, pois qualquer objeto que receba esse número tende a ser destruído, descomissionado, roubado ou simplesmente perdido pela Fundação, normalmente não por culpa de nenhum indivíduo. Mas se você não entendeu nada ainda, relaxa, eu vou te explicar exatamente o que torna esse número tão sinistro e por que ninguém ousa falar sobre ele. SCP-048 é originalmente um arquivo que foi catalogado como um objeto anômalo com propriedades estranhas, envolvendo algo chamado Barco Vampiro. Um nome um tanto quanto esquisito, vamos falar a verdade, né? Mas parecia que tinha uma entidade, um objeto ou algo que fugia da compreensão normal relacionada a ele, tanto que a Fundação precisou monitorar com atenção máxima. Só que, conforme os pesquisadores começaram a mexer no arquivo, perceberam que o tal barco vampiro nunca apareceu de verdade. Não tinha rastros, provas sólidas, nem registros confiáveis. Tudo começou a desmoronar quando arquivos começaram a sumir do banco de dados, tipo dados expurgados, sabe? E pra piorar, o que sobrou era só um emaranhado de informações confusas e inúteis. Foi aí que a Fundação teve que admitir: SCP-048 não era nada além de um arquivo corrompido, resultado de um erro bizarro cometido por um pesquisador iniciante. Um cara que, numa atitude meio que desesperada, tentou salvar uma ideia incrível que tinha para uma história, só que no lugar disso acabou sobrescrevendo dados sensíveis da Fundação. Resultado, uma confusão enorme causada, documentos apagados e uma dose bem aguda de paranoia interna. Mas não para por aí. No meio dessa bagunça toda, teve um incidente meio cômico e trágico. O Dr. Cortez, um dos responsáveis por lidar com o SCP-048, teve seus 2 braços amputados em um acidente absurdo com um liquidificador da cozinha da Fundação. Coincidência? Bom, pra mim não. Essa mistura de mistério, erro humano e acidentes inacreditáveis deixou o SCP-048 numa posição de uma lenda maldita dentro da Fundação. Era como se ele realmente fosse um número amaldiçoado, uma história que ninguém quer admitir, mas que ninguém também consegue apagar. Depois do desastre com o Dr. Cortez e o sumiço dos documentos, a Fundação decidiu que era hora de agir rápido, mas diferente do que você imagina, a solução não foi enfrentar algum monstro ou anomalia assustadora. O inimigo ali era um simples erro humano, uma falha burocrática que criou um buraco negro e sugou todos os arquivos. O número amaldiçoado foi oficialmente expurgado, ou seja, ele foi removido de todos os bancos de dados, deletado como se nunca tivesse existido. Não porque fosse perigoso no sentido tradicional, mas porque simplesmente ele não fazia sentido. Como eu disse, um emaranhado de informações falsas que poderiam, no mínimo, gerar o caos e pânico dentro da Fundação. Mas claro, o estrago já estava feito. O nome Barco Vampiro virou só uma piada interna no final, um símbolo do quão vulnerável a Fundação pode ser quando seus próprios funcionários perdem o controle. O pesquisador que causou essa bagunça toda, adivinha? Uma demissão que vem com um tapa na cara de quem acha que um erro é só um erro. O mais perturbador disso tudo é que a Fundação não só perdeu o controle da informação, como também deixou escapar o próprio SCP-048, o arquivo corrompido. Sabiam que ele podia causar danos reais e físicos, como no caso do Dr. Cortez. O acidente com o liquidificador foi oficialmente registrado como traumático e acidental, mas todo mundo sabe que quando se lida com a Fundação, nada é só coincidência, o que nos leva a pensar até onde vai o perigo das próprias histórias que a Fundação tenta controlar. Será que, ao apagar dados e mentir para proteger a verdade, eles acabam criando monstros maiores que os que tentam conter?
A real é que o tal barco vampiro nunca existiu. Isso mesmo, nada além de uma ideia maluca que virou só uma dor de cabeça monstruosa. O que aconteceu foi que o pesquisador que tentou salvar essa história incrível em um disco rígido acabou trocando sem querer os arquivos reais por uma ficção pessoal. Em vez de criar uma nova entrada a um documento à parte, ele só sobrescreveu dados super secretos e importantes da fundação. Esse erro foi o que detonou uma reação em cadeia. O arquivo SCP-048 foi criado, que logo virou uma lenda interna, misturando o conceito inventado com as consequências de uma falha humana. No meio de toda essa confusão, a Fundação teve que colocar um ponto final, removendo completamente SCP-048 dos seus arquivos e negando a existência do barco vampiro. Foi um tipo de apagão digital para salvar a reputação e evitar o pânico. Mas olha só, essa tentativa de varrer tudo para baixo do tapete só fortaleceu mais ainda a lenda. Funcionários cochicham sobre o tal barco. Acidentes estranhos continuam acontecendo, e a verdade, enterrada junto com os arquivos apagados. No fim das contas, o caso SCP-048 não é só sobre um arquivo perdido ou um barco vampiro que nunca existiu. É sobre a fragilidade de uma organização que tenta controlar o inexplicável, mas que é acima de tudo feita por humanos. E você sabe, humanos são imperfeitos. Todos nós cometemos erros. A Fundação SCP representa uma linha tênue entre a proteção e a manipulação, entre o que deve ser escondido e o que deve ser enfrentado. E no meio disso tudo, histórias como a do SCP-048 mostram que às vezes a verdade não é o que importa. O que importa é manter a ordem, manter o medo sob controle, mesmo que isso signifique apagar memórias, mutilar carreiras e até esconder acidentes bizarros como o do Dr. Cortez. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o número SCP amaldiçoado, uma entidade sombria ou um objeto em si que não deveria existir, lembre-se, por trás de todas essas histórias, pode haver uma verdade muito mais perturbadora. A verdade de que o sistema que tenta conter o terror talvez seja ele próprio a maior ameaça. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal se tu gosta do meu conteúdo. Enfim, até a próxima.